Agradeço a companhia de vocês para mais um estudo. Hoje é o nosso encontro de número 31, com esta obra que estamos quase chegando no seu final. E, como sempre, rogamos o amparo da equipe espiritual, da nossa casa de oração, que esses bondosos amigos possam, ao longo da noite, passar pelos nossos lares, deixando a bênção confortadora do passe, acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam no ambiente de nossa casa. Rogamos também, Senhor, o suporte necessário para as nossas leituras, porque estamos passando por relatos de muito sofrimento, que possamos extrair as lições morais que esses acontecimentos deixam para nós. E que essas leituras também possam auxiliar os nossos irmãos do plano espiritual que acompanham os nossos estudos, que já têm condições de acompanhar conosco as leituras desta noite. E eu já vou começar então, gente, já fazendo essa pequena introdução com a nossa prece de abertura, e vou já passar diretamente para o nosso texto, porque eu tenho algumas considerações aqui a fazer antes de pegar a leitura propriamente dita. Deixa eu só ver quem está por aqui, para depois eu poder pedir para fazer a leitura. Bom, gente, nós paramos no trecho em que... Opa, desculpa, bati aqui num negocinho. Nós paramos no trecho em que, relembrando um pouquinho, após a confissão de Atéria, que havia se tornado cristã, e voltou à casa de Alba Lucínia, contando toda a verdade, toda a trama, elaborada por Cláudia Sabina, com a ajuda de Atéria. A Alba Lucínia, ao que parece, ou teve um AVC, ou sofreu um infarto, porque ela perdeu a consciência e não retornou mais. E o pai de Alba Lucínia, o Fábio Cornélio, estava presente, ouvindo também a confissão de Atéria, avançou para cima dela querendo matá-la. E foi Euvídio, o seu genro, que o impediu de fazer tal coisa, para não complicar ainda mais a triste situação de sofrimento que se abatia sobre a família com aquela confissão de Atéria. Mas Fábio Cornélio, gente, era um homem muito materialista, muito prático para tudo aquilo que lhe fosse obstáculo no caminho. Com a morte de Lólio Urbico, a quem no início do romance a gente soube que o Fábio Cornélio, pai de Alba Lucínia, devia muito dinheiro a Lólio Urbico, o marido de Cláudia Sabina. Então, ele se sujeitou a muita coisa, mas mesmo assim, ele foi crescendo de poder e de influência ao lado do imperador Adriano. Até que, de repente, o próprio Lólio Urbico desapareceu de cena, sendo assassinado, talvez por ordem do próprio Fábio Cornélio, porque ele não pensou duas vezes em matar a própria neta. E ainda até concordava que o próprio pai, Euvídio, matasse a filha, pela suposta gravidez escondida. Então ele era um homem assim, muito do mundo, e não pensava duas vezes em matar quem quer que fosse, que pudesse manchar a honra da família. Depois da confissão de Atéria,
sabendo que a causa de todo o drama familiar foi elaborado, a causa era Cláudia Sabina, ele não pensou duas vezes. Mas vejam como ele era sórdido. Havia ali entre ele e Silano, que passaram a trabalhar juntos no Império Romano, tinham muitas afinidades e se entendiam muito bem. Como diz Emmanuel, parecia um pai e filho. E vai saber se Fábio Cornélio não havia sido mesmo pai de Silano, porque Silano era filho de Cláudia Sabina. Isso toda a família sabia, menos o próprio Silano. E mesmo assim, mesmo sabendo que Silano era filho de Cláudia Sabina, ele chamou 2 guardas pretorianos, bastante, né, 2 guardas enormes, musculosos, fortes, atléticos, e mandou para casa, para a chácara onde Cláudia Sabina vivia, sozinha, com os seus servos, mandando que matassem Cláudia Sabina por tudo quanto ela havia feito. E os soldados realmente chegaram lá, prenderam, cortaram os pulsos dela, mas o sangue não corria. E aí, depois de tanto gesticular, os pretorianos, os soldados, tiraram a amarra sobre a boca de Cláudia Sabina e ela pediu para que os guardas saíssem. E foi então que ela confessou que era mãe de Silano. Mas não deixou de fazer alguns comentários em relação a Fábio Cornélio, que ela conhecia muito bem, dizendo que ele sim era um monstro. Então também a gente não sabe se, enquanto ela era uma mulher do povo, se o próprio Fábio Cornélio também não teria tido algum envolvimento com ela, para que houvesse tanta afinidade entre Fábio Cornélio e Silano. Será que Silano não era filho dele? Só que Cláudia Sabina, quando largou a criança, e quem a acolheu foi Neio Lúcius, ela deixou uma joia com ele. E nessa joia ali estava escrito um bilhete dela. Um bilhete falando sobre, dizendo palavras para ele. E aí ela contou detalhadamente a sua história, tudo que ela passou, e o encontro com Ovídio Lúcius, o grande amor da sua vida. E aí pergunta para ele se ele nunca tinha olhado aquele medalhão para saber eu não estou conseguindo descobrir aonde que ele fala aqui. Aqui, ó. Silano, meu filho, né? E o Lúcio não te confiou um pequeno medalhão que envolvia nas tuas roupinhas enjeitado? E ele diz que sim, que trazia com ele essa lembrança, mas que nunca teve curiosidade de abrir aquele medalhão. Mas naquela hora, ele, a pedido dela também, escreveu para ela. Ela deixou escrito para ele essas palavras: filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses, Cláudia Sabina. Então ela ali confessou que realmente era a mãe dele, mas quem era o pai, ninguém sabia. Só que, mesmo sabendo, o Fábio Cornélio, mesmo sabendo que Cláudia Sabina era mãe de Silano, ele não pensou duas vezes em mandar matá-la. Olha, era um homem, ele era um homem do mundo. E Silano, diante de tudo aquilo que Cláudia Sabina confessou para ele,
imagina ali naquele momento a emoção que ele sentiu. Mas aqui, gente, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte: quem é mais culpado perante as leis divinas? Quem mata ou quem manda matar? O que vocês acham? Acho que é quem manda matar. Quem manda matar. Quem eu manda acho. matar. Não é eu acho, é quem manda matar. Quem manda matar é mais devedor perante as leis divinas. Porque, no caso, os soldados estavam obedecendo ordens. E Silano não cortou os pulsos de Cláudia Sabina. Ele estava chefiando a expedição. Quem cortou os pulsos de Cláudia Sabina foram os 2 guardas pretorianos, a mando de Fábio Cornélio. Então, vejam a crueldade do Fábio Cornélio, mesmo sabendo que Cláudia Sabina era a mãe de Silano, mandou matá-la. E aí, não dá para a gente fazer uma ideia do que Silano sentiu. Agora, mediante toda esse drama que Cláudia Sabina passou a viver, porque ela nunca soube qual foi o desfecho da cilada que ela preparou com a ajuda de Atéria. Ela nunca ficou sabendo o que aconteceu. Ela se isolou completamente sozinha, sem ninguém, começou a frequentar algumas reuniões cristãs nas catacumbas, mas nem isso asserenava o seu coração. E quando a gente vê a maneira pela qual ela perdeu a vida, qual é o sentimento que a gente tem em relação a ela? Qual é o sentimento que surge no nosso coração em relação a Cláudia Sabina? Gostaria que vocês dissessem, gente. De pena, né? Exatamente, Marlene. Compaixão. Compaixão. Compaixão de Cláudia Sabina. Porque enquanto ela estava em plena mocidade, arquitetando planos e mais planos para ganhar o amor de Ovídio, mesmo destruindo a família dele, a gente ficou muito bronqueada com ela. A gente não era capaz de sentir pena dela naqueles momentos. A gente sentiu pena, consegue sentir pena dela nesse momento em que ela está perdendo a vida. Vejam como a gente é. A gente já deveria ter sentido pena dela desde quando ela estava arquitetando aqueles crimes. Mas a gente só consegue sentir pena dela agora, em que ela está perdendo a vida diante do próprio filho. Ou seja, ao longo de toda uma vida dela e dele, ela se revelou ao próprio filho diante da própria morte. Então, gente, o que eu gostaria de comentar com vocês aqui é tentando analisar um pouquinho a psicologia de Cláudia Sabina. Dizem os benfeitores espirituais, isso é muito importante para nós, gente. Todas as mulheres são mães. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que ela não tenha gerado filhos. Em outras palavras, todas as mulheres trazem consigo, como característica psicológica do sexo feminino, o instinto profundo de cuidar de alguém, ou cuidar de algo ou de alguém. Isso é muito forte, é ancestral, porque até mesmo, sobretudo, até a gente vê isso, não só no reino animal, entre todos os seres vivos,
mais acentuadamente a partir dos mamíferos, onde a fêmea tem que alimentar as suas crias com o próprio leite. Então, gente, o sexo feminino, o corpo feminino, os espíritos que reencarnam no corpo feminino recebem, são portadores de uma carga, de um instinto de maternidade, um instinto maternal extremamente acentuado. É muito forte na mulher o instinto de cuidar maternalmente de alguém, mesmo que não seja a mãe biológica. Quando a mulher não vivencia esse cuidado maternal, mesmo que ela não tenha se casado, mesmo que ela não tenha tido filhos biológicos, mas que ela não transfira essa carga afetiva para algo ou alguém, ela sempre vai se sentir extremamente infeliz. É o caso de Cláudia Sabina. Ela não desenvolveu os seus cuidados maternais, o seu amor maternal, porque ela não quis ficar com o filho, com o bebê. E ela transferiu esse instinto maternal para Elvídio Lúcius, que também não correspondia aos seus anseios. Os seus anseios não era somente de ser uma mulher amada, mas era de ter alguém para poder cuidar maternalmente. Então ela se entregou, ela se dedicou a um tipo de, como fala hoje, promotora de eventos do imperador Adriano. Por onde o imperador Adriano fosse, a Cláudia Sabina ia junto para preparar os lugares, para fazer a decoração, para tratar dos banquetes. Ela passou a ser uma promotora de eventos. E nesse trabalho, ela se dedicava com excelência. Ela tinha esta virtude. Então, ela transferiu todo o seu instinto de cuidado maternal, trabalhando ao lado do imperador Adriano, promovendo as decorações, as obras de artes, os banquetes, durante todas as viagens que o imperador fazia. Porque ela não quis a criança. Por não querer criar o próprio filho, aquele instinto maternal, aquele cuidado maternal que é muito forte na mulher, ela transferiu para o Elvídio, que também não quis destruir o seu casamento para se entregar a uma aventura amorosa com Cláudia Sabina. Então, para quem ela direcionou toda aquela carga afetiva? E inclusive, todas as mulheres que tentam abafar esse instinto maternal, esse desejo de cuidar de alguém, quando a mulher tenta abafar isso, ela acaba se perdendo. Cai na promiscuidade, leva uma vida sem sentidos, adoece mentalmente, adoece emocionalmente, se não na própria existência, nas existências seguintes. Então, gente, não é o abandono em si da criança, mas é voltar as costas, é negar, é abafar esse instinto de cuidados maternais, cuidar de alguém maternalmente. Isso é característica do sexo feminino.
E ela, Cláudia Sabina, negou esse instinto. Ela abafou, procurando abafar, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida de banalidades e não conseguindo transferir esse sentimento para o Elvídio, que não queria nada com ela, embora reconhecesse as suas qualidades como promotora de eventos, como a gente diz hoje. É o que ela era. E agora que ela já estava sozinha, isso caía com um peso enorme sobre ela. Então, toda mulher que nega, que abafa, que disfarça, que despreza esse instinto de cuidados maternais, que são característicos do sexo feminino, vão passar por experiências muito difíceis nas encarnações seguintes. Tanto é que a gente vai ver mais para frente, quando a gente lê o livro Renúncia, o quanto isso ainda era uma característica muito triste para Cláudia Sabina. Então, gente, há muitos espíritos que sempre reencarnaram como homens e não conseguiram progredir espiritualmente o suficiente e pedem para reencarnar como mulher. Porque esse instinto maternal, esse instinto de cuidar dos outros, só o sexo feminino possui. Desde os animais, sobretudo os mamíferos. Nem para reencarnar como mulher. Só que reencarnando como mulher, conforme vão crescendo, vão aflorando as suas tendências masculinas. Aí eles não querem ser mulher. Eles transformam o corpo porque querem voltar a ser homens. Vejam que drama íntimo esses espíritos vivenciam. E que drama íntimo vivenciam todas as mulheres que, de alguma maneira, tentam abafar essa característica que é única, gente, da mulher, do sexo feminino. É o cuidado maternal, cuidar maternalmente de algo ou de alguém. Embora que ela não seja mãe biológica, mas às vezes ela se dedica maternalmente à família, ela se dedica maternalmente a uma causa social, a crianças abandonadas, a jovens, aos idosos. Ela se dedica a uma causa relacionada aos animais, porque daí ela tem a transferência de toda aquela carga afetiva, ela está transferindo positivamente para alguém. O grande sofrimento de Cláudia Sabina, ao longo de toda a sua vida, a sua grande ilusão foi ter abafado esse sentimento que ela transferiu para outros e acabou ficando extremamente sozinha e infeliz. Quanto ela poderia ter ganhado se ela tivesse ficado com o seu filhinho? Porque, olha, gente, uma criança tem um poder sobre o adulto que, às vezes, muitas terapias, muitos psiquiatras, psicólogos não conseguem fazer. Em anos de tratamento, uma criança, com a sua simplicidade, com a sua ingenuidade, consegue fazer. Vou dar o exemplo, por exemplo, o caso de Moisés, né, que a mãe colocou no cestinho, no rio Nilo, porque todas as crianças, todos os homens, os meninos deveriam ser mortos por ordem do faraó. A filha do faraó, a princesa, encontrou a criança. E, claro, ele foi criado dentro do palácio. E o faraó se divertia com Moisés criança. Subia no colo dele, arrancava a coroa dele,
pintava e bordava, e o faraó se divertia com o suposto netinho. Então, quanta alegria Cláudia Sabina se negou a si mesma por não ter querido ficar com a criança. Até mesmo poderia ter conquistado o coração de um companheiro, talvez o seu próprio esposo, pela doçura, pela candura de uma criança. Então, é muito importante para a gente, porque, como a Marlene disse, o sentimento que vem à tona para nós agora é um sentimento de compaixão de Cláudia Sabina, porque ela também sofreu. E, por outro lado, a gente fica com muita bronca do Fábio Cornélio, porque era um homem do mundo que não pensava duas vezes em riscar do mapa aquele que atrapalhasse os seus negócios. Era muito ligado em dinheiro, em posição social, na nobreza da classe do patriciado romano, e trabalhava lado a lado com o imperador. Mas não pensou duas vezes em mandar o próprio filho matar a própria mãe. Tá certo, gente? Então, esse momento do livro é bastante triste. É bastante triste a maneira como Cláudia Sabina perdeu a vida. E a gente não pode dizer, ela está pagando pelo que ela fez. Mas ela já era sofredora desde a época em que ela tentava acabar com o casamento de Alba Lucília e de Ovídio. Porque ela transferia para o Ovídio a carga maternal que ela negou ao bebê que ela teve. Será que eu consegui explicar, gente? É muito importante para a gente saber isso e valorizar. Imaginem o quanto o Criador valoriza aqueles espíritos que renascem, que aceitam renascer como mulher. Porque é instintivo, é natural. A mulher pode até ser uma chefe de uma grande instituição, ser uma grande administradora, mesmo que ela não queira, ela vai administrar maternalmente, porque isso é característico do sexo feminino, e é disso que a humanidade necessita. Quando a mulher nega ou abafa esse instinto de cuidado maternal, ela se torna uma pessoa extremamente infeliz. E sabe Deus de que maneira ela vai poder se ressarcir perante as leis divinas por ter negado esse sentimento de cuidados maternais que todas nós possuímos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, gente? Eu precisava falar isso para vocês hoje. Manu, pode falar, Rita, depois eu falo. Tá. Olha, Margarida, eu achei assim maravilhoso saber de tudo isso, porque eu não fazia ideia desse instinto maternal, sim, a gente sabe disso. Mas dessa forma como você colocou, eu não conhecia. Eu achei assim maravilhoso a gente saber desse poder que a gente tem e saber usar maternalmente. E eu acho que a gente, sendo mulher, a gente já tem essa intuição mais aflorada também. Por causa disso. Juntando essa intuição e essa maternidade que já é nossa por ser mulher, que a gente consegue tantas coisas. Sim. E então eu achei assim, foi maravilhoso que você fez essa colocação, deu para entender muito bem, e realmente é o sentimento de compaixão que tem de Cláudia Sabina, Cláudia não é? Sabina. Exatamente isso. Então, conforme você foi falando, o coração da gente já vai, sabe, se apertando e mostrando para a gente qual o sentimento que a gente tem em relação a essa história. Então, foi muito bom, viu? Gostei muito mesmo. E é bom lembrar para aquelas de nós que somos casadas, que as esposas também têm um compromisso de cuidar maternalmente dos seus companheiros.
Exatamente. Certo, gente? Certo. Né? Porque, olha, é só lembrar que eles também tiveram uma mãe e que essa mãe, que já está no plano espiritual, vai ficar muito feliz e agradecida a nós por estarmos cuidando maternalmente do filho delas, né? Sim. Pode falar, Celina. Obrigada, Maroísa. Eu que agradeço, Ritinha. Malu, achei maravilhosa a sua explanação, o foco que você deu sobre esse personagem da Cláudia Samina. Sim. Nesse contexto todo, eu estava pensando o quanto a gente ainda é muito pequeno, porque durante a leitura toda, era um misto de malquerência com relação a ela, que, pelo amor de Deus, onde já se viu, o que é isso, né? Então, evidencia o nosso, né, julgamento. A gente julga. Julga e condena sem piedade. Isso, e ela é digna de compaixão. Riquíssima a sua explanação. Parabéns e obrigada, querida. Mas eu que agradeço. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bom, gente, é claro que agora, olhando pelo lado de Silano, para ele não foi nada fácil, porque ele, naquele momento, foi o único momento em que ele pôde gritar, pôde chamar aquela que era realmente sua mãe. E como a gente leu antes, ele não conseguia constituir família, né? Tinha toda aquele, né? A sociedade romana daquela época, as famílias eram muito preconceituosas. Então, como é que ele poderia estabelecer um casamento, uma ligação afetiva, formar a própria família, se ninguém sabia quais eram as suas origens? Quem é seu pai? Não sei. Quem é sua mãe? Também não sei. Entendeu? Então, foi sofrimento por todos os cantos, né? E eu não me lembro em que parágrafo a gente ficou, gente. Em que momento a gente ficou. Você marcou aí, Celina, qual foi o parágrafo que a gente parou? Eu, infelizmente, quarta-feira não participei. Ah, não participou. Infelizmente. Alguém lembra onde é? Tá aí, ó, tá aí perto. Oi? Ali, ó, como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses. Vai começar aí. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí, se é mais para baixo. Ali perto mais para cima, Malu, mais para cima. Mais para cima. Aí, Aqui, no 24. Certo. Tá certo. Oi? Tá ok? Então, tá bom. Sônia, você quer ler um pouquinho? Dá para você ler? Como é que estão as coisas por aí? Vamos sim. Boa noite. Boa noite. Dá para ler assim, um pouquinho. Vamos lá. A história triste vai continuar, né? A história triste vai continuar. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado: Mãe, minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos. Elas lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa, depois de muitos anos de inquietações e de angústia. Recebendo aquela suprema e doce manifestação, a condenada com a voz extinguiu-se e falou: Meu filho, perdoa-me. O passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam, fazendo-me perecer às mãos daquele a quem dei a vida. Difícil. Meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte. Pois é, que transformação. Aí foi naquele momento, foi nesse momento que toda aquela carga afetiva que ela abafou durante toda uma vida veio à tona. Mas aí era tarde demais, né?
O pupilo de Neio Lúcio inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue, num gesto supremo que evidenciava sua angústia e o esquecimento do abandono materno, para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio. Tomou as mãos à cabeça exame Exânime, ou seja, já sem forças, né? Da condenada, cujo olhar perecia agora, rejubilava-se com os seus pensamentos enigmáticos e criminosos de sua alma. Verificou-se, então, um fenômeno interessante, como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo. O organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre, satisfeita a sua vontade psíquica. O sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros dos pulsos abertos. Que coisa, não? Sim. Enquanto ela não confessou, o sangue não jorrava. Sentindo-se nos braços do oficial, que o encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada: assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me, Fábio Cornélio deve morrer. A gente também não sabe o porquê dela ter tanto ódio do Fábio Cornélio. Talvez por ele, que já era um idoso, certo, gente? Era o pai da Alba Lucínia. O Fábio Cornélio, como comentei, era um homem do mundo, que não pensava duas vezes em matar para atingir os seus objetivos. E Cláudia Sabina sabia de todas as barbaridades que ele fazia. E mesmo sabendo que Silano era filho dela, não pensou duas vezes em pedir para o próprio filho matar a própria mãe. Vejam que tipo de pessoa era esse Fábio Cornélio, né? E ela mesmo morrendo pediu para vingança, né? Vingá-la, né? É. Os Tingultos da agonia não lhe permitiram continuar, mas os olhos enviavam a Silano as mais singulares mensagens que o rapaz interpretava com apelo supremo de desforra e vingança. Gente, aqui também tem o outro lado, porque também toda a carga de afeto que ele, Silano, possuía para dedicar a uma mãe, a um pai, também não foi desenvolvida. E também não foi direcionada para ninguém. Foi direcionada para o exército romano. Ele servia ao exército romano. Mas ele não direcionou toda a sua carga afetiva como filho, nem para a mãe, nem para o pai. Ele começou a ter um pouco mais, a não ser o Neio Lúcio, que cuidou da educação dele, e agora o Fábio Cornélio, com quem ele trabalhava junto, e os dois se entendiam super bem. Por que será? Entendeu? Então, ele também, toda aquela carga afetiva, que mesmo que o filho negue, ele tem por aquele que é o pai, sobretudo pela mãe, todo aquele sentimento que ele represou uma vida inteira, porque não teve para quem direcionar, também veio à tona naquele momento. Quando um pavor de cera lhe cobriu a fronte contraída, num rictus de pavor angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas, apresentando-se aos companheiros com fisionomia transtornada. Isso, o rictus é assim, é o semblante, né? O semblante de pavor, né? Seu olhar fixo e terrível parecia de um louco.
No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiavam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Foi. Apenas com uma palavra de ordem, colocou-se a caminho de volta ao centro urbano, enquanto os servos dedicados de Cláudia lhe amortalhavam o cadáver em lágrimas. Isso, ela ficou sozinha lá, somente com os seus criados. Né, gente? Então, Cláudia Sabina sai de cena de uma forma tão triste, não é? E quantas mulheres se perdem nesse mundo, incluindo nós mesmas, porque não sabemos o que fizemos em encarnações anteriores. Talvez a gente tenha sido também uma Cláudia Sabina. A Aurélia, do livro Há 2000 anos, que também fez de tudo para tirar o marido de Flávia. A gente já foi assim. Por isso, as dificuldades, às vezes, que a gente tem no campo afetivo, não somente em relação aos filhos, mas em relação a esses cuidados maternais para com todos. Né, gente? Então, a gente já foi assim. A gente já passou por experiências semelhantes, né? E toda mulher que ainda se ilude, agora pensem bem, gente, que dificuldade para aqueles espíritos que reencarnaram como homens, muitas e muitas vezes, desenvolvendo qualidades que são típicas unicamente do sexo masculino, mas como não evoluem, como estão evoluindo muito devagar, pedem para reencarnar em corpos femininos. Reencarnam como mulher. Mas aí, quando começa a desabrochar os hormônios na adolescência, e às vezes até na infância, demonstram que, embora estejam em corpo feminino, eles apresentam todas as tendências de um homem, todas as qualidades do sexo masculino. E, infelizmente, alguns chegam a fazer cirurgias, tiram os próprios seios, tomam hormônios para crescer a barba, para que o corpo fique masculinizado. Gente, que tristeza isso. Mas no fundo, geneticamente é mulher, é do sexo feminino. E isso sem contar a carga afetiva. Quantos transtornos, quantas lutas para esses espíritos se reequilibrarem novamente. Não é, gente? Que drama, né? São dramas e mais dramas. Sônia, vou deixar você descansar um pouquinho, tá bom? Como hoje cada leitura vai ser um pouquinho mais curta, vou passar um pouquinho agora para a Celina, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a você. Ainda tem mais sofrimento pela frente. Embalde, Lídio e Marcos, bem como outros pretorianos, amigos, lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano Platino mantinha um silêncio inflexível e sombrio. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo assassino de sua mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina, à extrema hora, a respeito do censor e do seu procedimento no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. O pensamento de que para o resto dos seus dias devia considerar-se um matricida atormentava-o, sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava um punhal que descansava nas armaduras, antegozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Era noitinha, quando penetrou,
no imponente edifício onde Fábio Cornélio o esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu com visível interesse e, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu num canto da sala: Então, que novas me trazes? Tudo bem? Silano fitava-o de olhos gáseos, como presa das mais atrozes perturbações. Mas que é isso? Insistia o censor, extremamente conturbado. Estás enfermo? O que teria acontecido? Fábio Cornélio não pôde prosseguir, porque, sem dizer palavra, qual um alucinado em crise extrema, o oficial desembainhou o punhal, celeremente, cravando-o no peito do censor, que caiu redondamente, gritando por socorro. Silano Plautus contemplava sua vítima com a face terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na sua indiferença, viu o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e o omoplata, enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível. Foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Nélio Lúcio, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado, porque, em poucos minutos, estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada com que pagava a afronta ao Estado com a perpetração do seu crime. Certo. Ele cometeu o crime de matar Fábio Cornélios, e aí os outros soldados que defendiam Fábio Cornélios mataram Silano. Certo, gente? Oi? A notícia correu a cidade celeremente. Assistido pelos amigos mais dedicados, Elvídio Lúcio precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência, com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucínia, na hipótese de suas melhoras, após a síncope prolongada. Só um momentinho, Celina. Pronto, deixa eu fechar um áudio aqui, pronto. Pode continuar. Um correio célere foi despachado para Capua, chamando Caio Fabricius e sua mulher a Roma, imediatamente. Lembrando que Capua hoje é Campânia, e lá vivia a outra filha de Alba Lucínia e Elvídio, que se chamava Elvídia, casada com Caio Fabricius. Então, mandou chamar a filha, a outra filha e o genro, para que viessem imediatamente para Roma. Gente, vejam como as emoções daquela época, devido a não se ter regra, eram assim, coisas assim, chocantes, né? Mais um pouquinho, Celina. Entre as preocupações mais acerbas e impossibilidade de comunicar o peso que lhe oprimia o coração a qualquer amigo, dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo, o filho de Néio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa, entre a vida e a morte, enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais. Gente, ó, só lembrar, Márcia era irmã de Elvídio, tá? Em sua residência, para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos.
A alma Lucínia despertara e, contudo, vagava-lhe no olhar uma expressão de alinhamento do mundo. Pronunciava palavras ininteligíveis que Ovídio Lúcio daria vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Além disso, as síncopes renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais, à pressão de uma força incoercível, rebentassem vagarosamente uma por uma. Então, tudo indica que ela sofreu um AVC quando ficou sabendo de toda a verdade pelo relato da serva Atéria. Mais um pouquinho, Celina. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a celeridade possível, tanto assim que, antes de uma semana, chegavam da Campânia Ovídio e o esposo, sem alcançarem as cerimônias fúnebres e penetrando no lar paterno, tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia, que, desde a véspera, entrara em dolorosa agonia. Certo. Gente, olha, sofrimentos tão fortes devido a ações tão violentas, né, envolvendo morte, assassinato, que era tão comum naquela época e ainda existem em tantos lugares do mundo, chacoalhavam emocionalmente esses espíritos de uma maneira assim muito forte, muito forte. Então, não era qualquer um que conseguia resistir às emoções desses momentos, né? A presença dos filhos constituiu para o tribuno um suave consolo, mas, ao seu espírito dilacerado, figurava-se não haver consolação bastante no mundo para o coração humilhado e ferido. Tocado nas fibras mais sensíveis, via agonizar a esposa, lentamente, como se um sicário invisível lhe houvesse cravado no coração acerado punhal. Diante da morte, cessavam todos os seus poderes, todas as suas dedicações carinhosas. Submerso num oceano de lágrimas, guardando entre as mãos frias da companheira, Ovídio Lúcio não abandonou o aposento, nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à sua cabeceira, dominado pelas meditações mais atrozes. De quando em quando, emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente, como se guardasse a convicção de que era ouvido pela moribunda. Lucínia, pois também tu me abandonas? Desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me, mas não fiz que te amar muito. Vamos, atende, eu vencerei a morte para te guardar em meus braços. Lutarei contra todos, junto de ti, terei forças para viver reparando os erros do passado. Mas que farei sozinho e abandonado se partires para o ministério? Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os destroços de minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos? Tende compaixão do meu ser desventurado. Que fiz para pagar tão pesado tributo? E contemplando o céu, como se estivesse vislumbrando os numes que presidem aos destinos humanos. Numes aqui, numes são deuses.
que preside os destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida: deuses do bem, conservai-lhe a vida. Entretanto, como se as suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínio desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano, ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, Euvídio Lúcio ensimesmou-se numa tristeza indivisível. Nos olhos agora secos e esquisitos, perpassava uma expressão de revolta contra todas as divindades, a seu ver, insensíveis aos seus padecimentos e apelos desesperados. A residência do tribuno cobriu-se, então, de crepes negros, enquanto a sua silhueta agoniada permanecia junto à urna magnífica que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero. Enérgico e impassível, respondia aos apelos afetuosos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caio, Euvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Eu acho que tá bom aí, Celina, que já estamos muito aqui em cima e vai longe ainda, ó. Tá bom? Acho que dá só para terminar esse parágrafo aqui, ó. É isso. Uma semana. Isso. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da inditosa senhora, que tombara, qual ave ferida, no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa soledade, se sentia desamparado e ferido para sempre. Isso, nós vamos parar aqui, então, no parágrafo 35. Tá bom, gente? Que essa história ainda não terminou, tá? Temos muitas coisas pela frente ainda. Muito bem, gente, deixa eu sair aqui do modo de tela cheia, voltar aqui para o Skype. Muitos ensinamentos com todos esses sofrimentos, né, gente? E para nós terminarmos, eu vou pedir para a Ritinha fazer a prece de encerramento. Pode ser, Ritinha? Sim, pode sim, Maruísa. Então vamos, nossos amigos, participantes desse grupo, desses ensinamentos que hoje foi tão importante para todas nós, que acho que todas nós aqui, eu não vi quantas pessoas estão, mas acredito que a maioria mulheres. E a gente saber de tudo isso foi, assim, muito importante para que possamos saber lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Foi de grande valia para todas nós essas informações. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos é dado no estudo deste livro e de outros que virão, que tanto nos acolhe, nos ensina, nos orienta diante de tantos acontecimentos e que podemos vivenciá-los com essas histórias e colocá-lo na nossa presença, na nossa vida, no nosso dia a dia. São ensinamentos para a nossa vida, para o nosso espírito. Então, são ensinamentos que vão ficar no nosso perispírito, para que a gente possa cada vez mais usá-los de maneira correta, de uma forma amorosa para conosco, que somos mulheres e que temos todos esses recursos que são belíssimos, se soubermos usar. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por tudo que nos é dado, por tudo que nos é ensinado. Obrigado a todos participantes
que tenhamos uma noite abençoada, um descanso reparador. Que Deus abençoe a cada um, incluindo os encarnados que possivelmente também possam estar nos assistindo hoje. Que Deus nos ampare, hoje e sempre, graças a Deus. E que a gente possa continuar reencarnando como mulher, certo, Ritinha? Certo, queridas amigas? Para contribuir com o Criador, Sim. para o estabelecimento do reino dos céus aqui na Terra, certo? Certo. Muito obrigada, viu? Bom descanso, durmam bem e até sexta-feira na nossa roda de leitura, se Deus quiser. Um grande abraço. Amanhã não tem estudo do Livro dos Espíritos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.